Tema do nosso vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho de respeito. Ei, você se respeita? Vamos mergulhar nesse assunto hoje. Se você não me conhece, eu sou a Laís, eu sou coach, eu sou astrólogo, estou sempre aqui trazendo conteúdo para o próximo nível da sua vida. Muita gente me manda mensagem, todas as redes sociais, em atendimento e tudo mais, e sempre tem no fundo, pelo menos eu sinto e percebo, uma questão relacionada ao respeito. Por que as relações não dão certo na sua vida? Vamos lá. Relacionamentos afetivos, aquele que você tem um vínculo amoroso, sexual, relacionamento familiar, relacionamento profissional, relacionamento do seu círculo social. O que acontece muitas vezes, e o principal relacionamento de todos, que eu considero o mais importante de tudo, que é aquele que você tem com você mesmo. Como que é isso, hein, Leite? Você pode explicar? Porque eu não estou entendendo. Claro, vamos lá. Todos os dias, gente, você acorda de manhã ou você passa o seu dia, independente se você está com outras pessoas, se você está trabalhando, está fazendo o que for. Tem uma pessoa que você não consegue fugir, você não consegue tirar pausa, que até quando você vai dormir, o seu inconsciente ele fica ativo, você sonha, essa coisa toda. E essa pessoa é você. E você tem um diálogo interno com você mesmo, você estando ou não consciente disso. O que é isso? É aqueles pensamentos que você tem, sabe? Que você às vezes não sabe. E não sei por que eu estou me sentindo assim. É um pensamento. Eu não sei por que eu estou querendo agir assim. Então, o relacionamento mais importante, né? Antes de falar de outras pessoas, do seu relacionamento com outras pessoas, é o relacionamento que você tem com você mesmo. E aqui entra a questão do respeito. Eu tenho uma reflexão e uma pergunta que eu tenho para lançar para você, ok? Você se respeita? A gente está em 2019, 2000 anos da humanidade. É isso mesmo, 2000 anos da humanidade. E eu, às vezes, me pergunto, e eu pergunto para as pessoas, né, quando eu tenho oportunidade, quando a gente está falando de atendimento, próximo nível da sua vida, eu falo, você se respeita? E a gente precisa entender melhor esse conceito. Porque o que acontece, gente? O mundo te trata como você se trata. Deixa eu falar isso de novo. O mundo sempre vai te tratar como você se trata. Se você não se respeita, não se iluda. Você não vai ter respeito daquele seu parceiro, daquele cara, daquela mulher. Você não vai ter. Não vai ter. É simples assim. E você precisa fazer paz com isso. Então, o que você precisa fazer para você se respeitar mais, consequentemente, o mundo, as pessoas, os relacionamentos e tudo mudar para você? A primeira coisa, quando a gente fala de respeito, a gente está falando em saber quem você é. Quem é você? Eu me lembro muito bem quando a minha psicóloga me fez essa pergunta. Eu devia ter uns 19 anos. E eu não sabia responder, né? Que eu tinha muito conhecimento de instrução, mas eu não sabia responder. Então eu vou levantar essa pergunta para você. Quem é você? Quais são os seus desafios no momento? Porque a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre buscando, aprendendo coisas, tendo experiências diversas. Então, quais são hoje, 2019, a gente está em março, né? Quais são os seus desafios hoje? O que você já superou? O que você está caminhando? O que você está trilhando? O que te move? Tudo isso, gente, representa quem você é. Você percebe como é que é profundo a questão? Aqui a gente mergulha fundo, né, em várias questões. E por que isso é importante? Laís, eu não estou entendendo o que isso tem a ver com respeito. Porque, na verdade, para você se respeitar, você tem que se conhecer. Quem é você? Quais são os seus limites? O que é dignidade para você? Às vezes eu falo em atendimento, olha, se tem uma coisa que você não negocia pelo seu mapa, eu posso enxergar isso pela astrologia. Sem astrologia também eu falo, olha, não dá para negociar, porque isso para você é uma questão que não tem negociação. Então você precisa se conhecer nesse processo. A astrologia proporciona isso. Você faz uma terapia, proporciona isso. Se olhando mais, se percebendo mais. E se respeitar, gente, não é ficar fazendo autoafirmação e publicando na internet, não. Ficar escrevendo coisa lá no Twitter, não sei o quê. Olha como é que eu sou bonito postando foto. Não, isso é uma coisa social, rede social. Se respeitar é quando você vive a sua vida com fidelidade, quando você é verdadeiro, a sua verdadeira essência. Veja bem, a gente está falando de você, a gente está falando da sua essência e quem você é.
Isso não tem nada a ver com o governo, tem nada a ver com o coletivo, tem nada a ver com a sua família, porque às vezes você nasceu numa família que você sente que não integra aquilo. Você simplesmente sente desde pequeno que aquilo não tem nada a ver com você e às vezes você foi tratado super bem pela família. E em contrapartida acontece o inverso também. A família não te trata bem, você sente que integra aquilo. Percebe? Então é interessante para você perceber e olhar um pouquinho mais para você e aprender a identificar a sua natureza, seja ela qual for. Mas Laís, eu não gosto da minha natureza, isso é um outro assunto. Porque isso daí, na verdade, é transformação, aí tem a ver com aceitação, e depois você trabalha essas questões. Mas a questão do respeito bate muito aí na sua natureza, em ser honesto e fiel a quem você é de fato, verdadeiramente. Porque quando você se conhece, por exemplo, se eu me conheço e eu sei que eu tenho um limite em um determinado assunto, vou citar um exemplo aqui para ilustrar, para que você entenda. Vamos supor que eu me conheço e eu tenho um limite que se manifesta na minha vida afetiva num determinado assunto. Quando uma pessoa, ou eu estou vivendo ali uma situação na vida afetiva, nesse exemplo, que está chegando no meu limite, como eu me conheço e eu me respeito, porque eu me conheço, eu me respeito. Eu vou falar assim, olha só, não é por aí, não é assim, eu vou perceber mais, eu vou olhar para aquilo e falar assim, Laís, espera aí, vamos segurar a onda, vamos dar um passo para trás, porque isso aqui é uma coisa que não vai dar para mim. Isso é respeito, percebe? Respeito é quando você consegue, se você tem um valor qualquer, o que você valoriza na sua vida? Não sei, mas você valoriza alguma coisa, e aí quando você consegue dizer não, uma coisa que vai ferir os seus valores, isso é respeito. Respeito é quando você percebe um traço abusivo no seu parceiro e você fala, você dá uma advertência, às vezes, não sei, dependendo do que é, né, gente? Eu não sei. Você vai falar, olha, não é por aí. Falou uma vez, teve a segunda vez, acabou, isso é respeito. Algumas pessoas na primeira vez já caem fora porque elas se respeitam. E isso que é respeito. Então o respeito, na verdade, ele vem do respeito que você tem por você mesmo. Vou falar de novo. O respeito, ele vem quando você se respeita como ser humano, como alma, como pessoa, como quem você é. Quando você se abraça e você se aceita, e se abraçar fisicamente, se abraçar emocionalmente, você se aceita e você fala, olha, é verdade, eu tenho esse desafio, mas eu lido bem com ele. Eu sei que eu tenho isso daqui, mas eu lido bem com ele. Eu estou buscando uma solução, eu estou treinando, eu estou tentando desenvolver uma coisa melhor. É isso que é respeito. E muitas vezes na sua vida, o que acontece? O mundo passa por cima de você, as pessoas passam por cima de você e você me procura. Olha, Laís, não está dando certo. Na verdade é porque você não está se posicionando. Porque quando você se respeita, você se posiciona. E é como eu falei, se posicionar não é gritar, não é agredir ninguém, não é ser reativo. É você simplesmente ser quem você é. Porque quando você é, você dispensa o discurso. Pessoas que são, gente, que têm a espontaneidade, a autenticidade, elas não precisam ficar abrindo a boca e falando. Você vê no jeito dela, na energia dela, na forma dela de ser. Então tá na hora, eu acho. Eu acho que tá na hora de, olha, Laís, eu não tô satisfeita com a minha vida, o negócio não tá fluindo, eu tô me humilhando por causa de não sei quem, tá fazendo não sei o que. Tá na hora de você se respeitar um pouco mais. E eu até levantei uma reflexão que eu postei hoje lá no Stories, ok? Se você ainda não tá no Stories, participando do Instagram e tudo mais, clica aqui no primeiro comentário, tá? Para participar lá, que eu sou bastante ativo e tudo mais. Eu até botei no Stories o seguinte, quando você não se respeita, o que acontece? Vamos supor, no exemplo, que você esteja atrás de uma pessoa que não está afim de você, né? E você está atrás, ou você foi demitido e você fica lá implorando pelo emprego de volta. O que acontece? No início, você que está vivendo aquele processo que não está aceitando, você está em negação, né? Você não percebe o que está acontecendo. Aí passa um tempo, a ficha cai para você e você começa a absorver, digerir aquela informação. Aí você começa a aceitar aquele término, você aceita a demissão. E aí depois você entra num processo que você vai ter que olhar para o que aconteceu na sua vida com outro olhar. E nesse novo olhar você vai falar assim, caramba, eu preciso me perdoar por tudo que eu fiz nesse processo de não aceitação. Porque você sabe, né? Às vezes você não aceita uma coisa, aí você fica se humilhando, você faz um show, você faz drama, você fere a sua dignidade,
você leva a tua autoestima lá pro esgoto, e aí você descobre que é muito mais fácil você perdoar, abre aspas, o outro, né, que é você, porque na verdade você tem que se perdoar, porque o outro não te fez nada, quem fez foi você o tempo todo, porque você não aceitou, porque você não entendeu que o outro tem o direito de não lhe querer. Eu sei que dói, mas é o direito que ele tem, porque você também não tem o direito de não querer pessoas na sua vida, então por que o outro não pode exercer isso? Percebe? E aí nesse processo, porque você está violando o respeito, porque quando você respeita o outro, é simples assim, é muito simples, é um treino, né, gente? E aí você começa a perceber que na medida do tempo que você pratica isso na sua vida, a gente não tem que entender intelectualmente é o primeiro passo, mas o poder real ele está na congruência, na gente tentar treinar aquilo, né, e inserir aquilo na nossa vida, no nosso cotidiano. E aí, quando você começa a treinar esse negócio do respeito, a sua vida muda, porque você tá diferente. E aí você começa a notar assim, caramba, tô atraindo relacionamentos melhores e não tem mais ninguém me pedindo coisa e abusando, abre aspas, de mim. Por quê? Porque as pessoas agora sabem que com você não vai rolar. Pode analisar, gente, na sua vida. Tem pessoas que você não, você fica com medo, você fica com receio às vezes de pedir. Você sabe que ela não é tanto assim, né? Você sabe que tem uma coisa diferente com ela e às vezes você não sabe o que é. Na verdade, essa pessoa ela se conhece, ela se respeita e te inspira a se respeitar também, percebe? Então, a sugestão para as coisas não tão legais na minha vida, vamos analisar se isso daí tem a ver com respeito, com posicionamento, né? E lembre-se, se você não está na condição que você quer estar hoje, é interessante você olhar para você e fazer a primeira pergunta: eu estou me respeitando? E quando eu digo respeitando a si mesmo, é como eu falei, você está respeitando os seus valores, o que é inegociável para você. Às vezes é uma coisa que para mim não é relevante, mas para você é. E você sabe que você é importante. Então olha aí, olha com cuidado, perceba na sua vida o que é importante para você e aprenda a se respeitar. É só isso que você tem que fazer, é só isso. Quando você se respeita, você vai perceber automaticamente que o mundo, as pessoas, todo mundo vai te tratar diferente, porque eles olham, eles sentem. A gente às vezes não consegue explicar, né? Mas você sente, as pessoas falam, você está diferente, o que está acontecendo? E você não é obrigado a dar justificativa na sua vida para ninguém, você não tem que dar justificativa, você não é obrigado a ficar dando, porque eu me tratei. Não, você não é obrigado, você fala se você quiser, se for do seu interesse, porque você simplesmente é. Né? Você saiu já do discurso, saiu da autoafirmação e você virou, você é aquilo. E aqui tem um poder enorme, né? Poder enorme de transformação do próximo nível da sua vida. Então faça essa reflexão aí na sua vida, um setorzinho, uma coisa que não está rolando muito bem. E se você está sentindo para baixo, eu tenho uma notícia para te dar. Se você se sente mal para baixo, com certeza você não está sendo honesto e se respeitando. E é isso que vai fazer com que você de novo se sinta bem, que você se levante, e você fala assim, eu acho que chegou a minha hora. Isso tem a ver com respeito. Então, se respeita mais, leva aí a sua vida, independente do setor, ao próximo nível. Essa reflexão que eu queria trazer no dia de hoje. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Clica aqui no primeiro comentário para agendar atendimento comigo e tudo mais. E nos vemos aí no próximo vídeo.